Voltei, galera, voltei. Perdão, eu sei, eu tô sumido, eu sei como eu tô afastado aqui das mídias, das redes sociais, eu sei como eu fiquei afastado aqui do canal, eu sei como eu fiquei afastado também do Insta, muita coisa. Pois é, porque muita coisa andou acontecendo na minha vida, galera, muita coisa, sabe? E recentemente também foi meu aniversário e tudo, e etc. Muita coisa aconteceu, sabe, galera? Mas enfim, mais dito isso, esquece de toda enrolação, tô de volta. Mas a verdade mesmo é que eu tava sem ideia para postar conteúdo, sabe? Mas hoje eu bolei uma ideia muito bacana. Hoje nós vamos falar aqui no canal sobre o Hulk, que caso você não saiba, o Hulk é um dos meus personagens favoritos da Marvel, tá ligado? Assim, não é meu GOAT da Marvel, porque meu GOAT da Marvel eu ficaria entre o Homem-Aranha, o Demolidor ou o Deadpool, tá ligado? Um desses três. Engraçado que os três são vermelhos, né? Mas enfim, galera, mas o Hulk é um dos que eu mais gosto. E ao longo dos anos, a gente teve várias versões do Hulk do cinema. Mas hoje vai vir uma questão. Qual é o Hulk mais forte do cinema? Tá ligado? Qual é o mais bolado? O que deitaria o Thanos na porrada? O que conseguiria ganhar de vários inimigos? Muita coisa. Pois é isso que a gente vai discutir hoje. E lembrando, não vou contar a versão do Lou Ferrigno, porque a versão do Lou Ferrigno é bem antiga, sabe? Bem antiga mesmo. Então, não conta, tá ligado? Outra coisa também que tenho pra dizer pra vocês também, porque eu fiquei há tanto tempo afastado aqui do canal. Também eu fiquei doente esses dias aí, tá ligado? E aí eu não tava conseguindo gravar por conta da minha voz. Eu tava tossindo muito e tal. Mas agora eu tô melhor e é isso e tô de volta. Mas então, galera, chega de enrolação e nós vamos dividir aqui, ó, em 7 tópicos pra gente decidir qual é o Hulk mais forte do cinema. Desses 7 tópicos nós temos o QI, velocidade, estamina, a estratégia, as habilidades, o combate e a força. Pois é, galera, são esses 7. E o Hulk que tiver mais pontos vai ser definido como o Hulk mais forte dos cinemas. Entre o Hulk do Eric Bana, o Hulk do Edward Norton, naquele filme do Incrível Hulk de 2008, e o Hulk do Mark Ruffalo, vulgo o Hulk do MCU, né? Então, chega de enrolação e vamos começar. Primeiro de tudo, nós vamos para o QI. Qual o Hulk mais inteligente? Qual de todos é o Hulk mais inteligente? E esse ponto vai para simplesmente o Hulk do Mark Ruffalo. Mas, Luiz, por que o Hulk do Mark Ruffalo? Pelo simples fato de que ele passou 2 anos em Sakaar, sendo como um gladiador, sabe? Vivendo como um gladiador. Mas devido a isso, o Hulk adquiriu muita inteligência, meus amigos. Muita inteligência, vivendo anos em Sakaar, sabe? Então, por causa disso, ele consegue esse ponto. Diferentemente dos outros 2 Hulks, que não tem um nível de QI tão avançado. Já ele tem um nível de QI mais avançado graças aos anos que ele passou em Sakaar como um gladiador. Aí ele ficou muito inteligente ao longo desses anos. Mas no passado, se a gente for pegar ele antes do Thor Ragnarok, ele não era tão inteligente assim. Mas devido à experiência que ele passou como gladiador em Sakaar durante os 2 anos, ele leva esse ponto de QI como o Hulk mais inteligente. Então, dito isso, ponto para o Hulk do Mark Ruffalo. Agora, o segundo tópico, nós vamos para a velocidade. Qual o Hulk mais veloz? Que caso você não saiba, mas nos quadrinhos, o Hulk tem uma velocidade absurda. O Hulk não é apenas forte, ele é veloz. E muito veloz. Porque olha só, ele já conseguiu, ele já teve a velocidade suficiente para alcançar o Mjolnir, né, o martelo do Thor, e também já teve velocidade suficiente para deitar o Mercúrio, meus amigos. É sério, ele já conseguiu derrotar o Mercúrio. Então, ele conseguiu acabar com o Mercúrio, conseguiu alcançar o Mjolnir. Então, o Hulk tem uma velocidade absurda nos quadrinhos. Mas então, no cinema, o ponto de velocidade como Hulk mais veloz vai para o Hulk do Eric Bana. Sabe por quê? Porque os outros 2 Hulks não apresentaram tantos bons feitos de velocidade. O Hulk do Edward Norton, por exemplo, ele naquela cena de batalha na universidade, quando ele tá enfrentando aquele cara lá que é o Abominável, mas antes dele se tornar o Abominável, ele tava correndo e beleza, que ele tinha o soro do super soldado. Mas mesmo assim, ele era quase que um humano normal e o Hulk mesmo assim não conseguia alcançar ele. Olha isso aí, mano. Pois é, e o Hulk do Mark Ruffalo a mesma coisa. Lá no primeiro filme dos Vingadores, naquela cena quando ele tá perseguindo a Viúva Negra, ele também não conseguiu alcançar ela. Não teve velocidade suficiente para alcançar ela. Olha aí, mano, olha o nível do cara, mano. Pois é, olha aí a falha da velocidade.
E se fosse o Hulk dos quadrinhos, não seria assim. Agora, o Hulk do Eric Bana, meus amigos, pô, ele tem um feito de velocidade absurdo. Aquela cena dele correndo no deserto, meu amigo, é brincadeira de tão rápido que ele é, mano. Aquela cena dele correndo no deserto. Sem falar a cena dele também combatendo o exército militar. Muita coisa, meus amigos. Então, esse com certeza, esse ponto vai para o Hulk do Eric Bana. Só pela cena no deserto e a cena também de combate dele contra os militares lá. O tanto que ele corre, o tanto da velocidade dele e ele sem cansar. Meu amigo, é absurdo, é brincadeira. Então, velocidade vai para o Eric Bana, com certeza. Agora, o nosso próximo ponto é a estamina, que significa o vigor. Qual Hulk poderia dizer que é o mais resistente? E esse ponto para mim é fácil. Sabe qual é? Vai para o Hulk do Eric Bana. Novamente, sabe por quê? Porque, primeiro de tudo, esse ponto vai facilmente para ele. Sabe por quê, meus amigos? Pelo simples fato de que quanto mais raiva ele fica, maior ele fica e mais forte ele fica, mais bolado ele fica. Que é exatamente assim como deve ser o Hulk de verdade. Assim como deve ser o Hulk nos quadrinhos, o Hulk nas HQs, o Hulk em todos os cantos. Esse sim é o Hulk de verdade. Sem falar que também tem outra coisa também, meus amigos. Sabe o que é? A gente nem viu ele sequer sangrar. Vocês viram ele sangrar? Pois é, diferentemente dos outros dois Hulks, que a gente viu eles sangrarem. A gente, pô, o Hulk do Mark Ruffalo nem se fala. Beleza que ele apanhou pro Thanos, que era um cara bem acima do nível dele. Mas se a gente for pegar lá no primeiro filme dos Vingadores, ele sangrou. Na batalha lá do Chitauri, no primeiro filme dos Vingadores, ele sangrou. O Hulk sangrou. Mas, e o Hulk do Edward Norton, a mesma coisa. Ele sangrou contra o Abominável. E também, sem falar, pô, que também é outra coisa também. Também durante a luta contra o Abominável, o Hulk do Edward Norton ficou meio cansado, sabe? Meio tonto e etc. Mas eu acho que isso tudo devia ser sob efeito da, como é que eu posso dizer, da cura que foi injetada dele antes da batalha final, lá no filme do Incrível Hulk. Mas mesmo assim ele acaba ficando muito fraco atrás dos outros. E outra coisa também, naquela cena quando o Abominável ele usa aquelas correntes e bate nele, ele cai pro chão e mal consegue se levantar. Que isso, meus amigos? Que isso? E o Hulk do Mark Ruffalo, pelo menos, ele levou um tapa do Mjolnir e ainda conseguiu se levantar, conseguiu ficar de pé. E me diz, aquelas correntes é mais forte que o Mjolnir? Não, né? Com certeza não. Mas o Mark Ruffalo ainda consegue ter uma estamina maior do que o do Edward Norton. Mas mesmo assim, o Hulk do Eric Bana consegue ter uma estamina absurda. Ele consegue, ele é imune lá ao míssil. Aquela cena lá, quando o cara atira e o míssil vai lá, não faz nem cócega. Não faz nem cócega, só aperta na pele dele e volta, meus amigos. Pois é, então o Hulk do Eric Bana é sim o Hulk mais resistente de todos. Pelo simples fato de que quanto mais raiva ele fica, maior ele fica e mais ele cresce. Nossa senhora, ele cresce, literalmente. Nossa, eu lembro daquela cena da casa, os caras tirando dele, ele fica com raiva, ele cresce de tamanho. Nossa, é assim que o Hulk tem que ser. É desse jeito que o Hulk tem que ser. Nossa senhora, mano, bom demais, muito bom. Agora, indo para o próximo ponto, nós temos a estratégia. Que esse ponto, para mim, vai facilmente para o Hulk do Eric Bana. Mas como assim, Luiz? Pro Hulk do Eric Bana, mas você não deu o ponto de maior que é ir pro Hulk do Mark Ruffalo? Mas calma aí, meus amigos, calma aí. O Hulk do Mark Ruffalo pode ser o mais inteligente, mas não quer dizer que ele é o mais estrategista. E infelizmente eu posso dizer que ele acaba sendo mais fraco nesse ponto de estratégia. Porque ele não apresentou tantos feitos de estratégia. Sabe, meus amigos? Enquanto que diferente do Hulk do Edward Norton, ele pelo menos ele teve o Hulk esmaga naquela cena lá quando ele vai, enfim, quando ele tá enfrentando o Abominável, ele vai lá e faz o Hulk esmaga pra tirar as correntes dele e ele poder pegar as correntes e poder enforcar ele. Pois é, ali foi uma estratégia boa. E também ele conseguiu, ele pegou um carro, ele partiu o carro ao meio e fez aquele negócio pra meio que potencializar os socos dele, sabe? Contra o Abominável. Pois é, mas o Hulk do Eric Bana tem um nível de estratégia bem acima dos outros, sabe por quê? Porque os feitos de estratégia dele, mano, naquela briga do deserto, tem uma cena em que ele pega um míssil, ele pega a ponta do míssil e ele cospe no helicóptero. E também, sem falar também que ele pega o cano lá, o negócio do tanque de guerra, e ele vai lá e bota na frente da cara do militar lá. Vocês estão ligados qual é, né? Quem assistiu esse filme tá ligado do que eu tô falando. Mas o maior feito de estratégia vai na batalha final. Quando simplesmente ele enfrenta o pai dele, que é conhecido como o Homem Absorvente, né?
E ele vai lá e ele simplesmente grita toda a sua e ele entrega todo o seu poder para o homem absorvente. E o homem absorvente e ele não consegue absorver de tanto poder que o Hulk tem, aí ele acaba infelizmente morrendo. Tá ligado? Infelizmente não, eu falei infelizmente. Perdão, é felizmente, eu quis dizer. Aí ele acaba felizmente morrendo e aí, então podemos dizer, então o Hulk do Eric Bana leva essa vantagem, pelo simples fato dele ter feito essa estratégia de ter dado todo o seu poder para o seu pai. Pois, e sem falar os outros feitos que eu falei, naquelas batalhas contra o exército e também naquela cena de luta também quando ele tá correndo, muita coisa. Então, ele acaba levando o ponto de mais estrategista. Agora, nosso próximo ponto vai para habilidades. Que esse ponto de habilidades também também dou facilmente para o Hulk do Eric Bana. Sabe por quê, meus amigos? Pelo simples fato de que, simplesmente, primeiro de tudo, ele tem um baita fator de cura, ele respira embaixo d'água, coisa que nenhum dos outros dois Hulks tem. Foi o único Hulk em toda a história do cinema que apresentou esse feito, que o Hulk dos quadrinhos tem, que ele consegue respirar embaixo d'água. Beleza, ele não conseguiu respirar no espaço, mas o que é espaço é outra coisa, né? Mas isso aí é outro assunto. Mas ele conseguiu respirar embaixo d'água, ele conseguiu ele tem um baita fator de cura. Me diz, você se lembra da gente ver cena dele sangrando? Pois é, como eu falei aqui, ele não sangrou. Nenhum momento ele sangrou. Diferentemente dos outros dois Hulks que sangraram, né? Tiveram sangue e tudo. Ele não, meus amigos. Ele não. Ele, abre a ferida e nem sai sangue. Já imediatamente cura, tá ligado? Pois é. Então só por isso, só pelo fato dele respirar debaixo d'água e dele poder ter um baita fator de cura, é brincadeira de que é óbvio de que ele tem mais habilidades que os outros dois Hulks. Então, com certeza, vai para o Hulk do Eric Bana. Agora, o nosso próximo ponto vai para combate. E que aí eu digo que, infelizmente, o Hulk do Eric Bana vai ficar mais para trás. Porque a gente não viu nenhum oponente digno do tamanho dele com força bruta, sabe? Nível Abominável ou Thanos, para poder peitar com ele, sabe? Quer dizer, o inimigo daquele filme foi um homem absorvente, mas mesmo assim não é um vilão digno para poder enfrentar o Hulk, tá ligado? Ele não tem a força do Hulk, não tem os poderes do Hulk, nem nada do tipo. Então, em combate ele vai ficar mais para trás, porque a gente viu pouca experiência dele em combate, como ele luta. Mas esse ponto de combate, pra mim, vai para o Hulk do Mark Ruffalo. Sabe por quê, meus amigos? Pela quantidade de inimigos que ele enfrentou. Porque bora lá, o Hulk do Edward Norton só enfrentou o Abominável. E ele apanhou feio pro Abominável. Mas mesmo assim ganhou. Beleza que ele ganhou, mas ele apanhou feio pro Abominável. Agora o Hulk do Mark Ruffalo, olha a quantidade de inimigos que ele enfrentou. Bora lá. Lembrando, eu não vou contar aqui a versão do Smart Hulk. Esquece Smart Hulk. Desde o começo do vídeo, eu não tô contando Smart Hulk. Esquece. Beleza? Esquece Smart Hulk. Mas olha só, a quantidade de inimigos que ele enfrentou. Ele enfrentou o Thor 2 vezes. Devemos lembrar disso. Ele enfrentou o Thor 2 vezes. Ele também enfrentou aquele lobo lá na batalha final do Thor Ragnarok. Eu esqueci o nome daquele lobo agora. Que nos quadrinhos, por curiosidade, é filho do Loki. Pois é, caso vocês não sabem disso. Ele é filho do Loki. Aí ele enfrentou aquele lobo. Enfrentou o Thanos. Que beleza. Apanhou pro Thanos? Apanhou. Perdeu. Mas mesmo assim, temos que dizer que foi um baita confronto, né, meus amigos? Porque mesmo assim tem que colocar na lista, né? Como um dos grandes inimigos que o Hulk do Mark Ruffalo enfrentou. E ainda enfrentou o Loki também, né? Lá no primeiro filme dos Vingadores, enfrentou o Ultron, muita gente. Então, só pela quantidade de inimigos, então vai para o Hulk do Mark Ruffalo pela experiência de combate que ele adquiriu. Sem falar que ele virou gladiador de Sakaar. Então, imagina a quantidade de inimigos todas que ele enfrentou nos anos de Sakaar. Então, com certeza, em combate, vai para ele, por todos os inimigos que ele enfrentou e pelos anos que ele passou em Sakaar como gladiador também. Agora, último ponto, mas não menos importante, a força. E esse ponto para a força, para mim, vai para o Hulk do Mark Ruffalo. Por quê? Por que vai para ele? Ele foi o Hulk que simplesmente apresentou mais feitos de força. Por quê? Porque, bora lá. O Hulk do Eric Bana, para mim, o maior feito de força dele é a força que ele tem nas pernas dele para ele saltar bem alto, que parece que ele tá voando. Tá ligado? Parece que ele tá voando, meus amigos. Porque ele, sério, ele pula tão alto que, meus amigos, parece que ele tá voando mesmo. Então, com certeza, esse é o maior feito de força dele. O Hulk do Edward Norton não apresentou feitos de força tão grande. O maior feito de força que eu lembro de cabeça que ele apresentou foi no Hulk Esmaga e também quando ele faz assim, né? Pra apagar o fogo naquela luta final contra o Abominável. Agora, o Hulk
do Mark Ruffalo, meus amigos, ele apresentou o maior feito de força de um Hulk no cinema, que foi lá no primeiro filme dos Vingadores, que é aquela famosa cena, eu tô sempre com raiva, e ele para um Chitauri com um soco. Um soco! Vocês têm noção do que é isso? Um soco! Pô, nível Saitama, meus amigos. Nível Saitama. Sem falar também naquela luta também contra aquele lobo lá em Thor Ragnarok, ele também conseguiu parar aquele bicho com um soco. Deu um soco na cara dele e ele foi lá e caiu lá naquela cachoeira de Asgard. Mas só por esse feito do Eu Tô Sempre Com Raiva, lá no primeiro filme dos Vingadores, né, que ele fala, eu tô sempre com raiva, e ele vai lá e para um Chitauri com um soco. Então, é mais do que digno e mais do que justo ele entrar nessa lista aqui, né? Então, com certeza, ponto de força vai para o Hulk do Mark Ruffalo. Então, assim ficou a lista no final. 4 pontos para o Hulk do Eric Bana e 3 pontos para o Mark Ruffalo, e o Hulk do Edward Norton ficou zerado. Isso quer dizer que ele é fraco? Não, não, não. Muito pelo contrário. Eu adoro o Hulk do Mark Ruffalo, ele é muito bolado. Ele é muito forte, eu adoro ele também, ele tem bons feitos, ele é bom, ele é forte, ele é bolado e tudo. Mas, comparado aos outros dois Hulks, ele acabou sendo mais fraco porque ele apresentou menos feitos comparado com os outros. Infelizmente, porque eu gosto muito da versão do Hulk do Edward Norton. Pois é. Mas é isso, galera. Muito obrigado por terem assistido. O canal tá de volta e com uma câmera nova, né? Como eu botei vocês na enquete, né? Eu arranjei um celular novo e agora eu tô de câmera nova. E que venha, que esse ano o canal cresça, que tenha mais vídeos. E beleza, galera. Muito obrigado por terem assistido o vídeo. Não esquece de deixar o like, me seguir no Instagram também. Eu esqueci de dizer isso no começo do vídeo, mas deixa o like, se inscreva e compartilhe esse vídeo para quem é fã do Hulk, para quem é fã de Marvel. E falou, galera, é isso e até a próxima.